Olá pessoal, a gente está iniciando agora o estudo aqui da lista 5, né? Os vídeos da lista 5. Essa é a última lista que vai cair na primeira prova, tá? Então, com essa lista, a gente finaliza aí o assunto da primeira prova. Bom, nessa lista os exercícios eles são um pouco mais rápidos, então eu não vou fazer todos os exercícios e além disso eu vou resolver mais de um exercício por vídeo para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais fácil para mim de controlar do que ficar fazendo vários vídeos pequenininhos. Eu prefiro fazer um grandão com vários exercícios, beleza? Então nesse primeiro vídeo eu vou focar nos primeiros exercícios da lista ali, nos primeiros 5 exercícios da lista, legal? Bom, nesse exercício a gente vai precisar discutir sobre a resistência elétrica, especialmente a resistência elétrica de um fio ou de um material. Qual que é a ideia? A ideia é assim, gente. Imagina que a gente tem um fio. Eu vou representar aqui o fio como um fio cilíndrico, tá? Ele não precisa necessariamente ser um fio cilíndrico, mas eu vou representar ele assim. Tá? A gente tem aqui um fio, né, cuja seção, vou falar que essa seção transversal aqui, ó, vale A. Vou falar que o comprimento desse fio vale L. E ele é constituído por um material que tem uma resistividade ρ. Essa propriedade depende do material, depende da temperatura em que eu estou expondo esse fio, vários fatores. Tá? Geralmente é um dado dos problemas. Bom, a resistência desse fio, resistência R, vai ser dada por ρ, que é a resistividade, não confundir com densidade, tá? L dividido pela área. Então vai ser ρ vezes o comprimento do fio L dividido pela área. Né? Lembrando aqui sempre que o ρ é a resistividade do material. Resistividade. Eu repito que o fio não precisa ser um fio cilíndrico. Né? Pode ser qualquer geometria aqui. E aí eu vou ter uma área diferente para calcular aqui. Beleza? Então essa é a expressão que a gente vai usar nos primeiros exercícios. Tá? E o que acontece? Quando a gente pegar uma resistência elétrica, um resistor elétrico, né, ou algum material que tem algum elemento de um circuito que tem uma resistência, pode ser um fio, e estabelecer uma diferença de potencial, vou desenhar aqui, a gente estabelece uma diferença de potencial aqui. Quando a gente faz isso, flui uma corrente elétrica no circuito. E essa corrente elétrica se relaciona com a diferença de potencial e com a resistência da seguinte forma: V igual a R vezes I. Tudo bem? Essa aqui é a equação que a gente vai usar bastante. Né? Existe uma confusão sobre qual dessas equações é lei de Ohm. Falam que essa aqui é a primeira lei de Ohm, essa aqui é a segunda lei de Ohm. Não vou entrar em detalhe em qual é a primeira, qual é a segunda, o que é lei de Ohm, o que não é. Né? Fato é que se a gente tiver um fio com uma área de seção transversal A, um comprimento L e resistividade ρ, a resistência é dada por essa expressão. E se eu estabelecer uma diferença de potencial aqui nesse fio, nesse elemento do circuito, né, uma diferença de potencial V, vai circular uma corrente elétrica I, que se relaciona com essa diferença de potencial V através dessa relação de proporcionalidade aqui. Beleza? Então, essa é a ideia básica que a gente vai usar para resolver os primeiros exercícios do livro, os primeiros exercícios da lista. Legal? Então, deixa eu apagar aqui e vamos começar a resolver os exercícios. Né? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu vou resolver com vocês, eu já vou colocar aqui 2 exercícios de cara na tela para gente. Tá? Vão ser esses 2 exercícios aqui. A gente vai resolver o exercício 1 e o exercício 2 da lista aqui de uma vez. Beleza? Então vamos lá. Ele fala assim, ó, no primeiro exercício. O primeiro exercício eu vou fazer aqui de vermelho. Né? O primeiro exercício eu vou fazer aqui. 2 fios metálicos A e B, feitos do mesmo material e com o mesmo comprimento, têm diâmetros diferentes. O diâmetro do fio A é o dobro do diâmetro do fio B. Qual é a relação entre as suas resistências? Bom, então vamos lá. Resistência de A sobre resistência de B. A resistência de A vai ser ρA, LA, sobre AA. E a resistência do B é ρB, LB, sobre AB.
E aí, quando eu tomar razão, acontece isso aqui. Agora ele disse que os fios eles são feitos do mesmo material. Como eles são feitos do mesmo material, o ρ deles é igual. Posso simplificar. Além disso, ele disse que eles têm o mesmo comprimento. Posso simplificar isso aqui. E aí, essa razão fica sendo simplesmente π RB ao quadrado sobre π RA ao quadrado. O π simplifica e aí fica RB sobre RA, que são os raios das seções transversais elevado ao quadrado. Aí ele diz que o diâmetro de A é o dobro de B. Consequentemente, essa razão aqui é meio. Logo, como eu vou levar ela ao quadrado, a resposta do problema é 1/4. Então a resistência de B é 4 vezes maior que a resistência de A. Beleza? Aí, no exercício 2, ele fala assim. No exercício 2. Considere dois fios A e B idênticos. O fio A tem o dobro do comprimento do fio B. Qual é a relação entre as suas resistências? Bom, mesma coisa que eu tinha antes. RA sobre RB igual a ρ LA sobre AA vezes AB sobre ρ LB. Bom, como ele falou que os fios têm a mesma, são idênticos, né? Posso cortar os ρs, e aí ele não deu nenhuma relação entre as áreas, mas eu suponho que se os fios são idênticos, as áreas são iguais, né? Só muda o tamanho do fio, o comprimento. E aí a razão das resistências se torna a razão dos comprimentos. Então, como o fio A tem o dobro do comprimento do fio B, essa razão é 2. E aí a gente finaliza esse exercício. Tá? Então reparem que esses primeiros exercícios eram super simples, era só aplicar a fórmula e problema resolvido. Tá? Então, vamos complicar um pouquinho, vamos pegar agora os próximos exercícios da lista. Tá? Então, é exatamente por isso também que eu não estou fazendo um vídeo para cada exercício, porque são exercícios muito simples. Né? Então, se eu fizer um vídeo para cada exercício, vão ficar muitos vídeos curtinhos e aí eu acho que fica até pior para vocês. É melhor assistir um vídeo aqui de 20, 25 minutos, resolvendo várias coisas, explicando as coisas bem, do que assistir vários quebrados de 3, 4 minutos. Beleza? Então aqui, vamos lá. Exercício 3. Um fio metálico com 10 metros de comprimento e 0,2 ohms de resistência é percorrido por uma corrente de 5 A. Qual é a resistência no fio? Bom, então para resolver o item A, a gente vai usar que V igual a R vezes I. Beleza? Legal. Aí o que vai acontecer? Eu quero saber a diferença de potencial. Então vai ficar a resistência, que é de 0,2 ohm, vezes a corrente de 5 A. Essa diferença de potencial vai dar 1 volt. Beleza? Então esse aqui foi o item A da questão 3. Tá? Aí no item B, ele quer saber qual é o valor do campo elétrico. Bom, vamos lá. Esse aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade de resolver. Tá? O que acontece? Bom, a gente sabe o tamanho do fio, né? A gente sabe a corrente, a resistência e a diferença de potencial. Bom, a gente sabe também que a corrente elétrica, a densidade de corrente elétrica, J, se relaciona com o campo elétrico dessa forma. Opa, não é A. Né? Esse carinha J aqui, ele é a densidade de corrente elétrica, ele é igual a sigma, que é a condutividade, vezes o campo elétrico. Tá? Bom, coisas importantes. A condutividade é o inverso da resistividade. E o J é a densidade de corrente, é a corrente dividido pela área. Aí, olha que curioso o que vai acontecer aqui. Eu posso escrever I sobre A igual a 1 sobre ρ vezes Z. Daqui, eu tiro que E é ρ
sobre A vezes I. E aí eu vou colocar um L aqui e um L aqui. Por quê? Fazendo isso, esse termo que aparece aqui é a própria resistência elétrica. E eu conheço I, conheço L, problema resolvido. Aliás, mais legal ainda, R vezes I é V. E aí eu obtenho essa relação. Gente, essa relação nada mais é do que a relação do campo elétrico uniforme, né? A gente sabe que para um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial é simplesmente o campo E vezes o tamanho as distâncias, né? Então, vamos calcular esse campo elétrico em volt por metro. 1 volt dividido por 10 metros, o campo é 0,1 volt por metro ou newton por coulomb, as duas unidades são válidas. Então, esse aqui foi o item B. Beleza? Então, é só manipular um pouquinho as expressões que a gente chegava lá. Tá? No exercício 4, ele fala que a gente tem um bloco de carbono que tem uma seção quadrada com 5 centímetros de lado e 3 centímetros de comprimento. Né? E entre suas extremidades há uma diferença de potencial de 8,4 volts. Ele quer saber primeiro qual é a resistência do bloco. Gente, nesse caso a gente tem um bloco mais ou menos assim, olha. Tá? Esse cara aqui é o L, que vale 3 centímetros. E esse cara aqui é a área, que vale 0,25 centímetros quadrados. Eu multipliquei 0,5 vezes 0,5 dá 0,25 centímetros quadrados. Aí a resistência vai ser ρL sobre A. E aí, gente, vocês precisam pesquisar qual é a resistividade do carbono. Então, vocês pesquisam qual é a resistividade do carbono, aí vocês vão calcular a resistência. E tenha resolvido. Cuidado com as unidades aqui, dependendo do valor que vocês usarem para resistividade, isso aqui tem que estar em metro, tá? Os dois em metro e metro quadrado. Aí, conhecendo a resistência, a gente já conhece a tensão, é só fazer V igual a R vezes I, que a gente acha a corrente. Beleza? Então esse exercício era super simples, eu espero que vocês tenham entendido ele legal. Tá? Então eu vou fazer agora os exercícios 5 e 6 para finalizar esse primeiro vídeo. Eu acho que está razoável eu fazer os exercícios até o exercício 6 nesse primeiro vídeo. Tá? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Aí eu coloco aqui, tá aqui, beleza? Aqui os exercícios 5 e 6. Então vamos lá, vamos resolver os exercícios 5 e 6. No 5 primeiro, deixa eu botar ele aqui mais para o lado. O exercício 5, gente, é um exercício super tranquilo, tá? Ele fala um bastão cilíndrico de carbono com essa área, com esse raio, logo a área é π vezes esse raio ao quadrado, né? Ele deu a resistividade do material, ele quer saber qual o comprimento que ele deve ter para que a resistência seja de 10 ohms. Então, escreve assim, ó, ρ L sobre πr quadrado, que é a área, e aí a gente encontra que L é π, R ao quadrado, é rão, sobre ρ, substitui os valores, faz as continhas e encontra esse comprimento. Beleza? Vou deixar isso para vocês. No 6, ele fala assim, uma resistência variável R está sujeita a uma diferença de potencial V constante. Quando R igual a R1, a corrente é 6 A. Quando R aumenta para R1 mais 10 A, a corrente vai para 2 A. Obtenha R1 e V. Ora, gente, V vai ser R1 vezes I1, que é a corrente inicial. E vai ser também R2 vezes I2, que é a segunda situação que ele mencionou. E eu garanto, e ele falou que eu posso... Por que eu não coloquei V1 e V2? Porque ele disse que é a mesma diferença de potencial, então ela não muda. Aí, o que vai acontecer aqui? No lugar do V, vai ficar V mesmo, né? Aí o R1 vai ficar R1 vezes 6.
que a corrente é 6. Aí depois aqui vai ficar V igual a R1 mais 10 vezes 2. E aí vocês têm um sisteminha para resolver. Eu desejo boa sorte para vocês resolvendo ele é tranquilinho. Não vou gastar tempo do vídeo aqui fazendo isso. Beleza? Então, acho que eu dei uma orientação legal aqui para vocês de como proceder para resolver esses primeiros exercícios. São exercícios bem mão na massa mesmo, tá? Eu acho que são importantes, inclusive, porque são exercícios do nível do ensino médio. São conteúdos abordados no ensino médio e eles são abordados no ensino médio dessa forma, exatamente dessa forma. Não é um conteúdo muito diferente do que é abordado no ensino médio. Por exemplo, campo elétrico é um assunto que é abordado no ensino médio. Potencial elétrico é um assunto abordado no ensino médio. Mas não da forma que a gente abordou nesse curso. Não da forma que é abordado aqui nesse curso. Agora, esse assunto em particular, a forma de abordar no ensino médio quanto no ensino superior, pelo menos nesses cursos mais introdutórios, assim, né, para quem faz física, curso de física 3 e tal, são formas bem parecidas, né? Vocês devem estar percebendo que são exercícios que muitos de vocês podem ter feito coisas muito parecidas no ensino médio. Beleza? Então foi isso, gente. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E no próximo vídeo eu vou fazer uma nova bateria de exercícios aqui da lista 5.